Um garoto comum é escolhido por um mago para salvar o mundo. Fala galera, hoje vamos com um resumo de Shazam. Mas antes, aproveita para deixar aquele like e se inscrever, porque além de ajudar o canal a crescer, você não vai perder nenhuma novidade. Agora que você já se inscreveu, bora para o vídeo. Um garoto e sua família estavam a caminho da casa do avô para passar o Natal. No trajeto, Ted, o garoto, pegou um brinquedo para se distrair, mas percebeu que as coisas estranhas estavam aparecendo na tela do brinquedo, e de repente a sua família desapareceu. Ted saiu do carro e se encontrou em uma caverna. Lá ele conheceu o último membro sobrevivente do Conselho dos Magos, que explicou a ele sobre os reinos dos 7 pecados capitais e que estavam petrificados como estátuas. O mago estava procurando um campeão para receber a sua magia, mas antes disso, o garoto precisava provar que era puro de coração e forte de espírito. Ted teve que passar por uma avaliação, no qual foi testado pelas 7 estátuas, que tentavam a convencê-lo a pegar o olho mágico. Quando o garoto estava prestes a colocar as mãos na pedra, o mago o impediu e concluiu que ele não era digno de receber aquele poder. De volta ao seu mundo, o garoto arrumou uma confusão dentro do carro e acabou que todo mundo sofreu um acidente. O pai dele foi arremessado para fora do carro no acidente com uma caminhonete. Enquanto isso, o mago começou uma busca para encontrar outra pessoa que seria digna de receber os seus poderes, já que Ted não era digno. Décadas depois, em plena Filadélfia, Billy resolve pregar uma peça na polícia. Ele liga para os policiais e finge ter visto alguns ladrões em uma loja e tranca os policiais lá dentro. Ele invade a viatura para buscar informações. Ele está à procura de mulheres entre 28 e 40 anos com o sobrenome Batson, que moram na cidade. Chegando a um endereço, Billy lembra-se de quando se perdeu da sua mãe em um parque de diversões. Isso, ele está procurando a mãe dele. Desde então, Billy nunca mais a viu, até hoje procura por ela. Certa vez ele tocou a campainha de uma mulher, mas percebeu que não tinha nada a ver com a sua mãe e ficou frustrado. Felizmente, a polícia acabou levando ele para um lar provisório, pois a família se recusava a recebê-lo de volta. Como ele já tinha fugido várias vezes em busca da mãe, essa era a 7ª vez que ele era acolhido por um lar provisório. Dessa vez ele seria abrigado por um casal que coordenava um lar comunitário. Eles entendiam o que Billy estava passando, pois também cresceram em lares adotivos. Ao chegar em casa, Billy conhece seus novos irmãos, todas crianças órfãos como ele, um descendente asiático e viciado em jogos online, Darla, a mais jovem da casa, e Mary, a mais velha, que logo sairá de casa para estudar na Califórnia. Enquanto sobe as escadas, Billy conhece Pedro, que é muito calado e mal cumprimenta o novato. Billy conhece seu novo colega de quarto, Fred. O garoto é deficiente e precisa de uma muleta para caminhar. No dia seguinte, começa a frequentar a escola com seus novos irmãos, e Darla faz questão de mostrar cada canto do lugar para ele. Enquanto isso, em outro lugar, a doutora Lynn trabalha em uma pesquisa sobre pessoas que passaram por experiências semelhantes à de Ted, o patrocinador do projeto, que está tentando achar as coisas que se conectam ao que ele viveu na infância, e até hoje ele tenta voltar para lá. Lembra? É o menino que não era digno. Ao ver um vídeo, Ted nota que os mesmos símbolos que apareceram no relógio na casa de uma senhora há anos. Então ele corre para sua sala e escreve uma sequência de símbolos na porta, como no relógio. A doutora Lynn acha que aquilo é uma doideira e bate na porta dizendo que aquilo não é real, mas de repente ela pega fogo e vira cinza. Ted não se intimida e abre a porta, encontrando o esconderijo do mago. Mesmo depois de todos esses anos, o lugar continua igual. Ele atravessou a porta e desapareceu daquele plano. Quando o mago o vê, lembra da primeira vez que o levou até lá. Ted pega a joia com os 7 pecados capitais preso nas estátuas, mas acaba sendo atingido pelo mago. Na escola, Billy encontra seus colegas do lar adotivo e Fred é quase atropelado. Os caras do carro começam a bater nele. Mary e Darla imploram para que parem, mas os delinquentes continuam chutando o garoto. Então Billy decide agir. Billy pegou a muleta do garoto para enfrentar os valentões. Ele consegue chamar a atenção dos caras e dá tempo para Fred fugir. Billy corre e acaba entrando no metrô. De repente, o trem para em uma caverna, onde Billy conhece o mago. O homem conta que aquele lugar é a Pedra da Eternidade, onde toda magia surgiu há milhares de anos. O mago escolheu um campeão para dar seus poderes, mas o cara fez besteira e libertou os 7 pecados capitais, destruindo milhões de vidas e civilizações inteiras. Desde então, o mago só dá seus poderes para pessoas dignas e fortes de espírito e pura de coração. Billy não se acha merecedor, mas o mago está sem tempo e decide passar os seus poderes para o garoto assim mesmo. Ele pede que Billy segure o cajado e pronuncie o nome, Shazam. Billy se transforma em um cara fortão e o mago desaparece em cinzas. De volta ao metrô, Billy chama a atenção de todos com seu novo figurino e decide ir para casa. Enquanto isso,
Fred está lavando a louça e dá de cara com Billy, agora Shazam. O garoto fica todo animado e decide ajudar o seu amigo a descobrir os seus superpoderes. Shazam testa suas habilidades de voo, mas logo descarta a ideia. Ele acaba descobrindo que pode soltar raios pelas mãos e acaba com a energia elétrica do bairro inteiro. De repente, ouviu uma mulher gritando e Shazam foi correndo para ajudar. E foi aí que ele descobriu que tem hipervelocidade. Shazam decidiu entregar o ladrão às autoridades, mas acabou arremessando o cara para longe ao tentar impedi-lo de fugir. A mulher ficou assustada com essa força sobre-humana e entregou todo o dinheiro para Shazam, para que ele não a machucasse. Todo aquele dinheiro em mãos, ele decidiu ir para uma loja de conveniência para comprar bebidas. Agora ele parece um adulto de 30 anos. Na loja, 2 criminosos apareceram para roubar o dinheiro do caixa. Shazam foi confrontá-los e levou um tiro, e descobriu que é imune a arma de fogo. Pediu para que os ladrões atirassem novamente para que Fred pudesse filmar. Depois de gravar o episódio, Shazam arremessou os assaltantes para fora da loja e ganhou várias bebidas como forma de agradecimento. Mas ao provarem a bebida, os jovens perceberam que ela não era tão boa quanto imaginaram e decidiram trocar todas as garrafas por salgadinhos e refrigerante. Foram para casa. O garoto tentou explicar como ficou daquele jeito e disse a palavra Shazam durante a história. Para sua surpresa, imediatamente ele retornou à sua forma original. E agora ele sabe como deve fazer para se transformar. Na manhã seguinte, Ted foi até a sede da empresa de seu pai e invadiu a sala de reuniões na frente de todos os sócios. O homem relembrou a noite em que sofreu um acidente de carro com seu pai e seu irmão. Desde então ele carrega a culpa por ter deixado seu pai numa cadeira de rodas. Tudo isso porque ninguém acreditou nele na época. Agora ele estava lá para provar que estava dizendo a verdade e usou a sua super força para arremessar um cara pela janela. Em seguida, ele liberou os monstrinhos para devorar todas as pessoas presentes naquela sala. O pai dele permaneceu vivo para ver os sócios sendo massacrados. Ao perceber a tragédia, a recepcionista começou a gritar e fugiu para pedir ajuda. Mas infelizmente era tarde demais, já era. Ted percebe que seu pai é avarento e merece ser devorado. Enquanto isso, os bichos feios alertam os cientistas sobre o campeão que o mago encontrou e ordenam que Ted o encontre antes que ele descubra seus verdadeiros poderes. Os meninos que bateram em Fred retornam para se vingar, mas Shazam aparece e destrói o carro deles. Fred filmou tudo. Eu gostei bastante dessa parte. Se você também gostou, me conta aí nos comentários. Depois disso, Shazam começou a se divertir, testando seus superpoderes e até usando seus poderes elétricos para carregar celulares e pegar refrigerante das maquininhas. Não que isso seja certo. Mas a perseguição dos delinquentes continua na escola e Fred fala que Shazam vai aparecer no outro dia na escola durante o almoço. Os caras falam que se não for verdade, vão dar mais um couro nele. No dia seguinte, Billy, o Shazam, passa a manhã tirando fotos com fãs no parque, mas quando vê Mary quase sendo atropelada, ele a salva. Mary fica desconfiada quando Shazam a chama pelo nome e aconselha sobre a faculdade, mas antes que ela possa perguntar alguma coisa, ele vai embora. Shazam marcou um show de raios mais à tarde e convidou um monte de gente. Quando Fred aparece, o garoto estava furioso porque Shazam não apareceu para almoçar. Ele mostra ao super-herói um pedaço da cueca que foi arrancado durante uma brincadeira de cuecão. Shazam tenta contornar a situação e continua soltando raios para distrair as pessoas. Um desses raios atinge o pneu de um ônibus, causando um grave acidente. O veículo bate e fica pendurado pelos cabos de metal da ponte. No entanto, quando o veículo caiu, Shazam conseguiu segurá-lo a tempo e os passageiros são salvos sem nenhum ferimento grave. Quando os bombeiros se retiraram do local, o herói dá uma entrevista para o jornal. Assim que os repórteres vão embora, ele recebe uma bronca de Fred e afirma que todo aquele poder só serviu para tornar Billy um cara metido e um péssimo amigo. O garoto vira as costas e vai embora. Então aparece o vilão e diz que Shazam tem duas opções: entregar o seu poder ou morrer. O herói tenta convencê-lo a ir embora, mas leva um soco e é arremessado para longe. O vilão segura Shazam pelo pescoço e o leva para cima das nuvens, onde ele é obrigado a tentar voar. Quando ele está prestes a bater no chão, ele começa a voar. Quando se recupera, o vilão ataca novamente. Shazam está levando uma baita surra e destruindo toda a cidade. Ele é arremessado por todos os lugares. Ao cair no provador de uma loja de roupas, ele tenta pensar em um plano para derrotar aquele vilão, mas é encontrado por ele. Em seguida, eles vão parar em uma loja de brinquedos, e Shazam percebe que não é páreo para aquele cara. Ele tenta escapar, mas não consegue. Todo mundo dá no pé. Shazam se transformou em Billy para dar o fora sem ser percebido, mas o problema é que ele não sabia que seu amigo Fred estava lá. O rapaz foi procurá-lo no shopping e acabou sendo levado à força pelo vilão. Descobriu que Fred conversava com Shazam na TV. Teve que revelar o paradeiro do super-herói para se safar. Enquanto isso, Billy chegou em casa com alguns ferimentos e seus pais adotivos cuidaram dele. Enquanto seus irmãos assistiam TV, Mary teve um estalo e percebeu que Billy era o tal do Shazam. Eles foram falar com Billy e revelaram que descobriram a sua identidade secreta. Eugene contou que Pedro encontrou um caderno de Billy no lixo e descobriu o paradeiro da mãe dele, que morava perto dali. Billy foi correndo para encontrá-la, mas quando saiu de casa, seus pais adotivos
todos foram atrás dele. Já Fred chega em casa com o vilão que queria encontrar Billy. No final das contas, Billy encontrou sua mãe biológica, que explicou que o abandonou quando ele era uma criança para que ele pudesse encontrar uma família melhor. Billy entregou um chaveiro para sua mãe e decidiu que a sua casa temporária se tornaria permanente. Mas antes de ir para casa, Fred ligou para ele, mas ele percebeu que não era Fred, mas sim o vilão, e o mandou voltar para casa. Depois de se transformar em herói, Billy parte para salvar seus irmãos, que foram capturados pelo vilão. Quando ele chega, o vilão abre um portal para a Pedra da Eternidade, e ele entra lá com o objetivo de proteger os irmãos de Billy. Ted, o vilão, quer o poder de Billy. Ele quer transferir todo o poder dele para si próprio, usando o cajado do mago, mas Billy resiste. Nesse momento, os 7 pecados capitais saem do corpo de Ted, deixando-o vulnerável, e ele é ferido por um bumerangue do Batman. Billy aproveita a chance para atacar, e percebe que ele fica vulnerável com os monstrinhos do lado de fora. Eles aproveitam para fugir. A fuga não é fácil, mas Billy se lembra de que da primeira vez ele esteve naquele lugar, ele pensou no metrô e conseguiu voltar para casa. Ele decidiu tentar novamente, e dessa vez, todos vão parar em uma boate. Ted aparece logo em seguida, e Billy tem uma ideia brilhante, levá-los para um parque de diversões. Lá eles poderão passar despercebidos. Ou não, porque toda vez que Billy se transforma, um raio cai do céu e revela sua localização. E é assim que Ted ataca as pessoas no parque e leva 2 valentões do colégio para a roda gigante. Sem alternativas, Shazam vai enfrentá-lo, mas Ted libera um de seus monstrinhos para atacar o herói. Fred percebe que esses monstros são a fonte de seu poder, e Mary tem a ideia de chamar a atenção para que os 7 pecados capitais saiam do corpo dele, e ele pega sua força. O plano funciona, e os jovens começam a ser perseguidos pelos monstrinhos. Shazam ataca um deles, mas o seu corpo se transforma em fumaça e ele não consegue acertar. Ele fala Shazam e escapa, mas o vilão pega ele e tenta afogá-lo. Mary atira no cara, mas ele segura a bala com a mão. E nesse momento, Billy consegue se transformar novamente. O vilão pega os irmãos novamente como reféns, e Shazam decide se entregar, mas na verdade ele descobre como distribuir os poderes para os seus irmãos também. Quando todos eles dizem Shazam, ganham os poderes e viram super-heróis. Billy destruiu o cajado, e eles precisam enfrentar os monstrinhos. Eles acabaram levando uma surra, mas aí Darla salvou um monte de gente que estava presa na roda gigante com a sua super velocidade, e Pedro conseguiu segurar o brinquedo. Só que quando ele foi atacado, acabou soltando a roda gigante, e Fred salvou as últimas pessoas, que coincidentemente eram os caras que implicaram com ele na escola, pois Shazam teve a ideia de atrair o último pecado capital para fora do corpo do vilão. Quando Shazam provocou chamando ele de feio e bobo, ele abandonou o vilão e partiu para cima de Shazam, que conseguiu usar um raio para pulverizar o monstrinho e ainda salvar o vilão antes que ele se esborrachasse no chão. Depois disso, Shazam arrancou o olho mágico e os monstrinhos viraram fumaça. Com a missão cumprida, as pessoas os agradecem. Eles voltam para casa e comem junto. Quando eles voltaram para a escola, tudo estava como antes, e Fred continuava sendo visto como um fracassado. Mas aí Shazam apareceu no refeitório e chamou o Fred de melhor amigo. No embalo apareceu o Superman também, ou parte dele pelo menos, e acabou. Agora você está pronto para assistir o próximo filme, e me conta aí nos comentários se você gostou desse filme. Aproveita para se inscrever e compartilhar esse vídeo. Você também pode gostar de mais algum vídeo que está sendo sugerido aí na sua tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.